existe uma história curiosa sobre a criação de um dos livros espirituais mais intrigantes já escritos. O mestre Ryuho Okawa conta que não escreveu a obra da maneira comum. Não houve pesquisa extensa, pilhas de livros ou anos de planejamento. Segundo ele, o livro foi produzido através de algo chamado escrita automática. Ele simplesmente segurou um lápis e deixou sua mão escrever, sem consultar qualquer material, sem planejar frases. A mão se movia sozinha, preenchendo página após página. A cada hora, aproximadamente 5 páginas completas eram escritas. O manuscrito final tinha cerca de 300 páginas. Isso significa que todo o livro foi produzido em aproximadamente 60 horas. 60 horas. Para alguns escritores, um único livro pode levar anos ou até décadas para ser concluído. Há relatos de autores que passaram 15 anos escrevendo apenas uma obra. Mas neste caso, o conteúdo inteiro surgiu em apenas alguns dias. E não se trata de um livro simples. Ao contrário, ele aborda algumas das perguntas mais profundas da existência humana. Questões como: qual é o verdadeiro propósito da vida? O que realmente é a mente humana? O que acontece depois da morte? Existe um universo além da dimensão que vemos? Como diferentes mestres espirituais e profetas se relacionam? O livro mergulha também em temas como a estrutura da alma, a natureza multidimensional do universo, a origem espiritual do ser humano e a existência de uma consciência superior que conecta tudo. O próprio autor afirma que, se fosse explicar detalhadamente todos esses temas em seminários, seriam necessárias muito mais do que 60 horas de ensino. O conteúdo é vasto, profundo e, para muitos, quase impossível de ter sido produzido em tão pouco tempo. Mas existe um tema central por trás de tudo isso. Um tema que interessa a todos nós. A busca pela felicidade. Pense por um momento. Quem não quer ser feliz? Quem acorda pela manhã dizendo: hoje eu quero sofrer? Ninguém. Todos nós buscamos a mesma coisa. Queremos sentir alegria. Queremos viver com satisfação. Queremos acordar todos os dias com um sentimento de propósito. Mas aqui surge uma pergunta desconfortável. Quando você acordou hoje, você realmente sentiu felicidade? Ou simplesmente começou mais um dia de obrigações? Para a maioria das pessoas, a felicidade não é algo constante. Ela aparece apenas em momentos específicos. Férias, conquistas, novidades, mas desaparece rapidamente. Então surge uma questão essencial. Existe uma maneira de despertar felicidade verdadeira? Todos os dias? Segundo esses ensinamentos espirituais, a resposta é sim. E o segredo não está no mundo exterior. Ele está escondido em algo que todos nós possuímos. Mas quase ninguém entende completamente. A mente humana. Nos próximos momentos vamos explorar uma ideia poderosa. Uma ideia capaz de mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. A ideia de que aquilo que você pensa, na verdade, define quem você é. E quando entendemos como a mente realmente funciona, aí descobrimos algo surpreendente. A felicidade nunca esteve fora de nós. Ela sempre esteve dentro. Existe uma pergunta simples, mas extremamente profunda. Uma pergunta que quase ninguém consegue responder de verdade. A pergunta é: quem é você? Não estou falando do seu nome, nem da sua profissão, nem do papel que você desempenha na sociedade. Se alguém perguntasse agora: quem é você? Como você responderia? Alguns diriam: sou filho de alguém. Sou empresário. Sou mãe. Sou estudante. Mas todas essas respostas descrevem apenas papéis temporários. Elas não definem quem você realmente é. Segundo certos ensinamentos espirituais, a resposta é muito mais simples e muito mais profunda. Você é a sua mente. Aquilo que você pensa. Aquilo que ocupa seus pensamentos todos os dias. Seus padrões mentais. Isso é, na verdade, a essência da sua identidade. Muitas tradições espirituais afirmam algo semelhante. O ser humano não é apenas um corpo físico. Nós somos, antes de tudo, seres espirituais. O corpo é apenas um veículo temporário. Algo que usamos durante nossa passagem pela Terra. Dentro desse corpo existe algo muito mais importante. A alma. E no centro da alma existe algo ainda mais essencial. A mente. Imagine o seguinte. Seu corpo físico é como uma roupa. Quando essa roupa se desgasta, um dia ela será deixada para trás. Mas aquilo que realmente é você continua existindo. Quando o corpo morre, a consciência não desaparece. O que continua existindo é a alma e a mente. Isso significa que aquilo que você pensa hoje continua influenciando sua existência muito além desta vida. Segundo essa visão espiritual, a alma possui uma forma semelhante ao corpo físico, mas não é feita de matéria. Ela é composta de energia espiritual, e dentro dessa estrutura energética existe um núcleo, um centro. Esse centro é a mente. É ali que vivem seus pensamentos, suas emoções,
suas crenças, suas intenções, tudo aquilo que você pensa diariamente está moldando quem você se torna. Isso significa que sua identidade não é definida pelo mundo exterior. Ela é definida pelo conteúdo da sua mente. Se seus pensamentos são dominados por medo, sua realidade tende a refletir medo. Se sua mente está cheia de ressentimento, sua vida começará a se alinhar com esse padrão. Mas existe um lado poderoso nessa verdade. Se os pensamentos criam a essência de quem somos, então também existe uma chave para transformar a vida. A chave está em compreender o verdadeiro poder da mente. A maioria das pessoas passa a vida inteira subestimando seus pensamentos. Mas existe um princípio espiritual muito importante. A vida se desenvolve de acordo com a maneira como pensamos. Sua mente influencia sua felicidade, seu futuro, sua saúde, seus relacionamentos e até sua prosperidade. Tudo começa dentro da mente. Isso significa que aquilo que você pensa hoje está silenciosamente criando o seu amanhã. Mas existe algo ainda mais intrigante. Dentro da mente humana existe uma estrutura que poucos conhecem. Uma espécie de sistema que registra todos os pensamentos que você já teve. Como se fosse uma gravação contínua. Uma gravação que nunca para. E esse mecanismo tem um nome. A fita mental. Nos próximos momentos vamos explorar esse conceito. Porque entender como essa fita funciona pode revelar algo surpreendente. A razão pela qual algumas pessoas conseguem criar felicidade, enquanto outras parecem presas em ciclos de sofrimento. E talvez ao entender esse mecanismo, você descubra que a felicidade sempre esteve ao seu alcance. Você apenas nunca tinha sido ensinado como acessar esse poder. Para entender como a felicidade pode ser construída ou destruída, precisamos compreender algo fundamental sobre a mente humana. A mente não é apenas um espaço abstrato onde pensamentos aparecem e desaparecem. Ela possui uma estrutura organizada, com diferentes níveis de consciência. Imagine por um momento que sua mente é como uma cebola, camada após camada. Cada camada representa um nível diferente de consciência. Na superfície está aquilo que chamamos de consciência ativa. É a parte da mente que você percebe agora. Os pensamentos que passam pela sua cabeça enquanto você escuta esta mensagem. As ideias que você consegue identificar claramente. Mas abaixo dessa superfície existe uma região muito mais profunda. Uma região que funciona silenciosamente, sem que você perceba. Essa parte é chamada de mente subconsciente. O subconsciente está constantemente ativo, mesmo quando você não percebe. Por exemplo, você está respirando neste exato momento, mas provavelmente não está pensando nisso. Seu coração está batendo. Seu corpo está regulando temperatura, digestão, equilíbrio químico. Tudo isso acontece automaticamente. Essas funções são controladas por essa camada profunda da mente. Mas alguns ensinamentos espirituais afirmam que o subconsciente é ainda mais complexo do que a psicologia moderna imagina. Segundo essa visão, a mente humana não está isolada. Ela está conectada a algo muito maior. Um vasto campo de consciência. Um universo multidimensional. Isso significa que no nível mais profundo da mente, nossa consciência está ligada a uma rede espiritual muito maior do que percebemos. É como se cada ser humano fosse um ponto conectado a um grande sistema invisível. Para entender melhor, imagine um campo de bambus. Na superfície, cada bambu parece independente. Cada um parece separado dos outros. Mas abaixo da terra, as raízes estão interligadas. Todos fazem parte do mesmo sistema. Com a mente humana acontece algo semelhante. Externamente, cada pessoa parece separada. Mas em níveis mais profundos de consciência, todos estamos conectados. Conectados entre nós. E conectados à fonte da vida. Segundo essa perspectiva espiritual, existe algo no centro dessa conexão. Uma essência divina. Uma centelha da própria consciência criadora. Alguns chamam isso de natureza divina. Outros chamam de natureza búdica. Mas independentemente do nome, a ideia é a mesma. Existe dentro de cada ser humano uma parte que contém qualidades extraordinárias. Amor, compaixão, sabedoria, coragem, paz, bondade, alegria. Essas qualidades não precisam ser criadas. Elas já existem dentro de você. Então surge uma pergunta intrigante. Se todos nós carregamos essa essência elevada, por que tantas pessoas vivem infelizes? Por que existe sofrimento? Por que tantas pessoas vivem dominadas por medo, insegurança ou tristeza? A resposta está em uma camada específica da mente. Uma camada que funciona como um filtro. Ou melhor, como um registro permanente de pensamentos.
Esse registro é chamado de fita mental. Imagine uma gravação contínua que registra tudo o que você pensa. Cada pensamento, cada emoção, cada reação, tudo fica registrado. E essa gravação não simplesmente desaparece, ela continua influenciando sua mente, influenciando sua percepção da realidade, e até mesmo influenciando os acontecimentos da sua vida. Se essa fita estiver cheia de pensamentos negativos, ela começa a bloquear algo muito importante, a luz da sua própria essência espiritual. Mas se essa fita for limpa, algo extraordinário pode acontecer. Nos próximos vídeos vamos explorar exatamente isso, porque entender como limpar essa gravação mental pode ser a chave para desbloquear algo poderoso. Algo que muitas pessoas passam a vida inteira procurando. A verdadeira felicidade.